Pessoal, depois das dicas da nossa professora Betina, de fato agora nós vamos estar aprendendo como fazer uma compostagem caseira, uma compostagem para quem mora em apartamento, de fato para a gente aprender sobre o reaproveitamento desse resíduo, né? Então, pessoal, são equipamentos aqui, todos têm em casa, um balde de margarina, um balde de paçoquinha, uma condição de um balde que a gente não utiliza mais, né? Nós vamos estar usando 2 baldes, como vocês estão vendo. Eu tive o uso de uma furadeira, mas pode ser um prego, né? Um pouco de cuidado. Nós vamos fazer esses furos que vocês estão vendo aí na parte de baixo de um dos baldes. E no outro balde a gente vai abrir uma lateral, como vocês estão vendo aqui, ó, para acrescentar uma torneirinha simples de plástico, tá? Esse basicamente são os equipamentos. Numa das tampas, que é o balde que nós vamos deixar para baixo, a gente faz bastante furos. Vocês conseguem ver aí pela luz, ó, que a gente tem inúmeros furos no balde, tá? No caso, esse balde aqui é um balde de álcool gel. Nós estamos aqui no jardim da FAIP de Marília. E nós temos um restaurante aqui. Então, de fato, o que a gente pode fazer para reaproveitar essa condição de alimento? Então, uma das sugestões, e o espaço é sugestivo exatamente para isso, é demonstrar que os restos de alimentos que a gente encontra nos restaurantes, no caso aqui da instituição, a gente possa reaproveitar e utilizar como adubo. Então, é uma ciclagem, né? Ciclagem desses nutrientes e a condição de respeitar o meio ambiente, já que nós estamos hoje no dia 8, tivemos aí a sexta-feira como Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu vou fazer em um balde esses furos, nesse um pouco menor. Agora, de fato, como que eu monto isso aqui, tá? Então vamos fazer a montagem e depois a gente faz o preparo, tá? Então a montagem ela é simples, gente. O balde que eu tenho, o furo, é para acrescentar a torneirinha. Então, de fato, vou deixar aqui para vocês poderem ver. Eu acrescento a torneirinha aqui, tá? Então, o nosso... ela fica aqui, a gente vai e prende ela na parte de trás. Eu não vou prender agora que nós só estamos montando, tá? Então, primeiro passo, prendo a torneirinha aqui na parte de trás. Estão todos conseguindo ver aí, né? Beleza. Esse é o primeiro passo. Tá. E aí agora? O que vai funcionar esse balde? Por que a torneirinha? Esse balde, ele vai ser o nosso dreno. Lembrando que a atividade microbiana, ela gera um resíduo. E esse resíduo tem a condição sólida, que são os humus, e tem a condição líquida, tá? Então aqui vai ficar armazenado, lembrando que é um nutriente rico em fósforo, rico em nitrogênio, que são macronutrientes excelentes para a nossa planta, no caso essenciais, e que você pode pulverizar. Então, qual planta eu posso pulverizar? Todas? Todas as plantas, professor, desde uma orquídea mais sensível até uma condição de frutíferas, todas. A única receita que a gente pede é que a concentração do que você encontrar aqui, você dilua em 10 vezes, né? Você dilua 1 para 10. Então, se eu vou separar aqui 1 litro, eu diluo em mais 10 litros de água e tenho um montante de 11 litros, tá? Então, esta condição é para armazenar a parte líquida. E na parte sólida? Então, eu vou colocar a tampa que eu tenho mais furo, tá? Na parte de cima aqui. Vou fechar bem. Tá? Fechei bem. Aí eu venho com o meu outro balde, acomodo ele na parte de cima. E aí a gente vai fazer a deposição aqui. Pessoal, então nós vamos estar depositando folhas secas. A gente tomar cuidado para que a gente não tenha condição de folhas verdes. Então, de preferência, exatamente só as folhas secas. Aqui nós temos inúmeras folhagens, tá? Restinhos, pedaço de pau, não tem problema. E quanto mais triturado for, mais rápido é o processo de decomposição. Então a gente faz uma camada com a folhagem no nosso balde. Agora nós acrescentamos um pouco de borra de café, que ela ajuda a drenar essa condição. A borra de café, ela ajuda na drenação de toda a condição do nosso líquido, tá? Ela funciona como um filtro em cima dessa folhagem. Então, nós temos a primeira camada, com as folhas secas, acrescentamos um pouco de borra de café, exatamente numa condição de melhorar essa drenagem do nosso líquido, do nosso adubo líquido que vai ser girado no balde embaixo. O próximo passo é a gente acrescentar os restos de alimentos, tá? Então a gente acrescenta o resto de alimento. Aqui você tem fruta, você tem
verdura, você tem arroz, enfim. Todo o resto de alimento que não é mais aproveitado na alimentação, a gente acrescenta no nosso balde, tá? Então, a gente vai acrescentar essa condição e depois volta com a condição de folhagem em cima desse balde. E aí a gente volta com essa condição da folhagem, tá? Lembrando que a maior camada sempre tem que ser de resto de alimentos. O balde ficou com um volume um pouco menor, né? Por conta dos resíduos que a gente tinha aqui em disposição. Mas eu posso acrescentar mais, então, a grosso modo, eu deixo aí uns 2 a 3 dedos de folhagem, tanto em cima quanto embaixo. Deixo a borra de café, 2 dedos de largura do meu balde e acrescento o restante com o resto de alimento. Depois disso, gente, eu vou deixar esse balde em torno de 30 a 40 dias e no final a gente terá um resíduo para utilizar em jardinagem, para utilizar em hortas verticais, né, em todo o reaproveitamento, de fato, de reciclar, né, esses alimentos que a gente tem como destino final, a alimentação de plantas que vão fornecer proteína e carboidrato para a gente. Então eu vou tampar ele com aquela tampa, tá? Importante vedar bem o nosso balde, ficar bem vedado. E aí eu deixo ele armazenado. Lembrando que quem faz atividade microbiana são bactérias aeróbicas. O que seriam isso? Elas precisam do oxigênio. Então o furo é exatamente para isso, para ter a circulação do ar. Tá? Então todos esses furos que a gente está encontrando são exatamente para a atividade microbiana acontecer. Lembrando que aqui eu não acrescentei solo, né? Não acrescentei nenhuma condição de solo e o produto final, por conta da decomposição de fungos, bactérias e de micro-organismos, será a condição de humus, será a condição de um solo extremamente rico, que eu posso misturar a outros solos, que eu posso utilizar diretamente como fonte de adubo orgânico e não esquecendo da fonte do meu adubo líquido, que é a torneirinha que o professor colocou, tá? Que aí vocês vão utilizar ela exatamente na condição de utilizar diluído de 1 para 10. Pessoal, espero ter colaborado com vocês nessa semana do meio ambiente, que é uma semana tão importante para nós, e na conscientização de dar um destino final para um resíduo que a gente encontra em casas e apartamentos. Então fica uma alternativa, uma dica do professor João Paulo para vocês.